Em nosso encontro de hoje, nós vamos, de fato, fechar o tema dos objetivos, né? Todos nós sonhamos, né, com a imagem que está na tela, né, a bandeirada quadriculada que indica a vitória, o fato da gente atingir o nosso objetivo. E nós trabalhamos esse tema aí ao longo dos últimos meses, né? Talvez seja importante a gente relembrar a sequência e, com isso, ajudar a estruturar quem queira trabalhar de forma mais profunda, né? Só relembrando, né? Nós começamos citando a necessidade de usarmos a nossa criatividade, a nossa imaginação, para conseguir mentalmente nos colocar num lugar onde ainda não estamos, mas que a gente gostaria de chegar, né? Esse processo é simbolizado pelo acendimento da lâmpada, pela palavra ideia, e é o primeiro passo, né? Se a gente não conseguir conceber, então nós não vamos conseguir formalizar. Depois nós sugerimos, né, que tudo aquilo que a gente consegue conceber mentalmente, de alguma forma seja transformado em imagens, né? Uma técnica bastante antiga, né? Usar imagens de revistas e construir um quadro, né? Recortando figuras, né? Daquilo que a gente imagina que a gente queira atingir, sejam viagens, objetos, ou seja lá o que for, né? Férias. No mundo moderno, a gente pode ter uma pasta, um álbum de fotos guardado em qualquer meio virtual, representando a mesma coisa. E uma vez que a gente tem esse conjunto de sonhos, então nós precisamos fazer escolhas, porque é certo que nós podemos sonhar muito mais coisas do que aquelas que a gente consegue de fato colocar em prática, né? E aí então nós vimos que é necessário um processo de para a gente definir nossos objetivos, escolher quais deles a gente vai levar adiante no curto prazo, quais a gente vai abrir mão e quais vão ficar para mais para frente. Nesse processo, né, nós também vimos com detalhes que é necessário que objetivos sejam desafios, né? E o que é um desafio para cada um de nós é diferente, né, conforme a nossa situação de vida, nossa experiência, nosso treino, né? Só para pegar como exemplo a atividade física, né? O nível de condicionamento de cada pessoa é completamente diferente das demais, né? Então, o que é desafio para um não é para o outro, vice-versa, né? Então, essa foi uma primeira sugestão nesse processo de escolha. A segunda questão que nós trabalhamos, né, foi a construção de planos, né? Os objetivos, né, são praticamente impossíveis de serem atingidos, né, no curto prazo, né, de uma semana para outra, em poucas semanas. Então a gente precisa elaborar um plano, uma sequência de ações, né, que permitam, né, que aquele sonho que a gente escolheu concretizar, né, de fato se torne o nosso alvo e que a gente possa então caminhar passo a passo em direção a ele. E nesse processo nós vimos aí várias técnicas de classificação dos objetivos, né? Vimos que tem objetivos mais curtos, mais longos, que tem objetivos que podem eventualmente ser repetitivos ou cíclicos, que nós chamamos. Vimos também que podem ter objetivos que são nossa paixão e outros que absolutamente não gostamos, mas que são necessários, né? Como adultos, às vezes a gente escolhe fazer o que é necessário, não o que a gente gosta. Vimos também que nesse processo de
planejamento uma série de características, né, para a gente avaliar cada uma das ações que a gente coloca no nosso plano para avançar aí ao longo do caminho, né, para atingir de fato a bandeira quadriculada. E vimos também que todo esse processo, né, para a gente poder organizar nossas vidas, né, é útil a gente olhar para o nosso conceito de círculos sociais, né? Nós detalhamos cada um dos ambientes, né, onde a gente se desempenha ao longo da vida, né? Começando pela gente mesmo, ou eu comigo mesmo, e passando aí por todo um conjunto de ambientes onde a gente convive com outras pessoas. Mostramos também como que todos os objetivos que a gente já conseguiu registrar aqui no nosso convívio como sendo objetivos de algum participante do grupo, né, estão organizados no que a gente chamou na nossa roda da vida, né, que tem muito mais detalhes do que as que normalmente a gente encontra aí nos sistemas de coaching que estão disponíveis, né? O endereço para quem quiser revisitar está na tela. E falamos também sobre, né, quando a gente elabora planos e define as ações, né, que é necessário que cada uma dessas ações tenha um onde e um quando, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, nós precisamos determinar onde que a gente vai fazer isso. Isso pode ser sentado ao computador, ao celular, pode ser num determinado lugar físico, né? Pode ser num site, pode ser em diversos lugares, mas é importante na hora de planejar, né, que a gente saiba, né, onde que a gente pretende fazer cada coisa. Né? Se a gente quer fazer alguma coisa e não sabe aonde, então nosso planejamento não está completo. Outra questão que nós vimos é a questão da criticidade das ações, né? Nós sabemos que às vezes ocorrem emergências, né? E a gente acaba tendo que mudar aquilo que planejamos, né? E sugerimos aí uma classificação, né, que quem não se lembra é bom revisitar para ajudar nesse processo. A outra questão que complementa a execução das ações é a questão, além do aonde e o quando. E para definir o quando, conforme o volume de atividades que a gente tem, no mundo moderno é absolutamente indispensável que a gente use nossas agendas. Tem gente que prefere agendas de papel, tem gente que prefere agenda eletrônica, né? Nós passamos alguns encontros detalhando as funcionalidades, vantagens e desvantagens delas, mas o importante é que cada ação precisa de um, como a gente gosta de falar, de um agora, né? Só quando a gente define um agora, né, é que de fato vai ser possível, né, que a gente tenha um momento que responda a essa pergunta. Né? Para a gente chegar na bandeirada, né, nós precisamos, né, de fato, de um último agora, né, de um último passo que se completa num processo aí bem construído. Então, como vocês podem ver, né, se vocês estão acompanhando aqui nas últimas semanas ou meses, né, cada um desses temas, né, ele foi objeto aí de um detalhamento. E se você porventura perdeu algum, né, você está convidado aí a revisitar o vídeo ou os vídeos dos pedaços que você perdeu. A gente espera que com esse resumo final, né, seja mais fácil determinar onde que cada um precisa complementar o seu conhecimento, né, para de fato poder trabalhar nos seus objetivos, que é uma tarefa, como nós comentamos, né, desde a questão dos desafios, né, até concretizar, né, são estritamente de escolha de cada um, né, isso que faz muitas vezes tão
difícil, né, a gente escolher nossos objetivos. E é por isso que nós temos todo esse conteúdo aí para ajudar no processo.